No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Project Model Canvas, que é uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos tradicional que atende todas as diretrizes do PMBOK. E eu vou explicar em que casos é mais interessante a gente utilizar essa ferramenta e quais os benefícios ela pode trazer para o nosso time, para o nosso projeto. Não sai daí! E aí, tudo bom com você? Se você não me conhece, eu sou Giovana Bacarin, professora e mentora de profissionais, empresas e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie Sua Empresa com Menos Recursos, Riscos e Incertezas. E hoje a gente vai falar então desta ferramenta que é o Project Model Canvas. Esta ferramenta é uma ferramenta visual e aí às vezes a gente confunde, mas Business Model Canvas, Project Model Canvas... Pois é, Canvas quer dizer tela, né? Então é por isso que várias ferramentas usam alguma coisa Canvas. Esse daqui é o Project Model Canvas, ou seja, é o Canvas de modelo de projetos. E ele trabalha em cima das diretrizes do PMBOK. Quem é gerente de projetos deve conhecer o PMBOK, que é o grande manual de boas práticas dentro da gestão de projetos no modo mais tradicional, o que a gente chama de projetos em cascata. E esse método foi criado pelo professor José Finocchio Júnior, aqui do Brasil, para trazer uma coisa mais inovadora, uma coisa mais visual para esse universo do gerenciamento de projetos. Se você conhece ou já participou de algum projeto bem gerenciado dentro dos métodos tradicionais, você sabe o tamanho da burocracia envolvida. Então são muitos documentos, muitas etapas, muitas fases, muita coisa que às vezes acaba dificultando a comunicação do time, que acaba dificultando o alinhamento entre todas as partes e que pode gerar impactos negativos no próprio projeto. É por isso que o professor Finocchio criou essa ferramenta, porque ela traz essa linguagem visual tão comum dentro do universo da inovação para o gerenciamento de projeto também. E aí a gente vai ter os blocos aqui, todos atendendo a essas diretrizes do PMBOK. Então é uma forma de você cobrir as bases e pensar em todas as etapas importantes de um projeto, mas de você ter um documento visual que pode ser compartilhado com toda a equipe, que pode ser usado inclusive para fazer o planejamento e que ajuda todo mundo a estar na mesma página, ter uma linguagem compartilhada e saber do que está sendo dito. Como você sabe, um projeto dentro dessa gestão mais tradicional, ele é algo que tem começo, meio e fim, e no qual nós vamos gerenciar o tempo, a qualidade, as pessoas e uma série de fatores. Quando eu falo que a gente usa o Project Model Canvas para projetos em cascata, é por isso, porque ele é muito bom para a gente trabalhar quando as variáveis são conhecidas, quando a gente vai desenhar uma coisa que talvez a gente já saiba. Vou pegar um exemplo que eu dei num outro vídeo onde eu estava ensinando o framework do Scrum, que é quando uma cidade vai construir um novo viaduto. Quando a gente vai construir um novo viaduto, isso é um projeto conhecido, com variáveis conhecidas, então ele pode ser feito tranquilamente dentro desse processo em cascata, onde eu faço o planejamento e a execução de todas as etapas dentro de casa e só faço a entrega para o meu cliente, o meu usuário, lá no final. Ele não é bom quando eu tenho incertezas no projeto. Aí, um gerenciamento de projetos ágil e cíclico, como por exemplo, através do Scrum e de outras ferramentas de inovação, ele pode ser muito mais útil. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço uma comparação. Quando eu deveria usar essa metodologia e quando eu deveria usar o Scrum. E, inclusive, será que existe algum momento em que dá para a gente misturar essas duas coisas? Então, dá uma procurada aqui no canal e eu vou deixar o link também aqui na descrição, mas eu tenho um outro vídeo só sobre essa questão, ok? Mas vamos entrar aqui, então, nos 13 blocos do nosso Project Model Canvas. Primeira coisa vocês estão vendo aqui em cima que eu coloquei
em cima aqui da coluna algumas palavrinhas, né? Esta coluna toda, ela responde pra gente os porquês do projeto. Por que a gente está executando esse projeto? Essa segunda coluna responde o quê? O que a gente está querendo criar? Essa terceira coluna responde quem vai fazer, quem vai ser responsável. A quarta coluna responde como, e aí esse bloquinho das restrições está junto aqui, tá? É a nossa resposta do como nós vamos fazer isso. E finalmente, a última coluna responde pra gente quando e quando a gente vai fazer e quanto vai custar, né? Então a gente está respondendo todas essas perguntas. Por quê? O quê? Como? Quando e quanto? Ok? Então vamos olhar em detalhe. A gente começa pensando aqui em qual é a justificativa do projeto. Basicamente, a gente quer responder, a gente vai olhar para trás, a gente vai ver quais são os problemas que estão gerando a demanda por um novo projeto. Vou pegar o exemplo do viaduto. Se eu estou tendo um trânsito difícil de escoar e aumentado numa determinada área da cidade, talvez o viaduto, a justificativa é melhorar o trânsito daquela região. Então, na justificativa, a gente olha para trás, vê quais são os problemas que justificam a criação desse projeto. Depois, a gente vem com os objetivos do projeto. O que são os objetivos? A gente para de olhar para trás e olha para frente agora e pensa o que eu quero alcançar através desse projeto. Depois, a gente vai listar quais são os benefícios desse projeto. Então, eu pensei em qual problema eu estou querendo resolver, qual é a minha visão de futuro, ou seja, o meu objetivo, e quais são os benefícios que a gente vai alcançar através disso. E aqui, no nosso exemplo do viaduto, vai ser um trânsito melhor, um escoamento, uma diminuição no número de acidentes, maior acesso a uma determinada área da cidade. Enfim, você vai pensar no seu projeto específico. Quais são os benefícios? Então, essa coluna do porquê, ela é muito importante para todo mundo que estiver envolvido na execução desse projeto e também as pessoas, as partes interessadas, entenderem por que a gente está fazendo aquilo, certo? O que está tentando resolver e o que vai trazer para a gente no futuro. Isso é uma ferramenta muito importante quando a gente for ter que, em alguns momentos, convencer algumas pessoas da importância desse trabalho. Vamos então para a nossa segunda coluna. Na nossa segunda coluna, a gente vai começar falando qual é o produto. E aqui é produto, é serviço, é processo. A gente está chamando de produto o que nós vamos fazer. Então aqui nós vamos descrever qual é o projeto efetivamente. Então, no caso do viaduto que eu dei de exemplo, seria a construção do viaduto, né? Seria o viaduto na via da Avenida 23 de Maio. Então a gente colocaria aqui qual é o produto que esse projeto está querendo construir. E logo abaixo a gente vem com um bloco dos requisitos, ou seja, quais são as características que esse produto, serviço, né, ou processo precisa ter para atender o que a gente quer alcançar. Então aqui é a famosa lista de requisitos. Olha a questão das variáveis conhecidas. Quando a gente está falando de um gerenciamento ágil de projetos, a gente tem um backlog do produto, certo? Que seria essa lista de requisitos, mas a gente está aberto a mudar essa lista durante o processo, se a realidade e os testes nos mostrarem que isso é importante. Aqui não. Aqui esses requisitos estão fechados e muitas vezes eles estão fechados em 3 vias, assinados, e a gente tem um documento provando isso, ok? Então é por isso que ele é muito melhor para variáveis conhecidas. Então aqui seria a nossa lista de requisitos. E aí a gente vai para a nossa terceira coluna. Na nossa terceira coluna, vamos lembrar que a gente está respondendo quem vai participar desse projeto. E aí aqui em cima a gente vai listar quais são os stakeholders e fatores externos. Vamos lembrar que essa palavra stakeholder quer dizer partes interessadas. Então, quais são as partes interessadas e os fatores externos ao projeto?
Vamos pensar no caso do viaduto? Eu tenho a associação de bairro, eu tenho os moradores daquela região, eu tenho os comércios que estão ali, que vão ser impactados por aquilo, eu tenho o meio ambiente no entorno, eu tenho o gerenciamento de água, esgoto, vias públicas, escoamento. Olha só quantos stakeholders e fatores externos eu tenho que levantar. Então esse é o bloco onde eu penso em todas essas questões. E logo abaixo dele a gente tem o bloco aqui da equipe, ou seja, quem vai executar esse projeto, né? Quem vai fazer esse projeto. E a equipe, então, são os stakeholders, né? Internos, né? A equipe, então, são as partes internas que estão envolvidas nesse projeto. Então aqui em cima, externo, e aqui a equipe que vai executar. E aí lembrando que sempre nesse pedaço da história, a importância do nosso gerente de projetos, que é a pessoa que vai ser o grande guardião de tudo isso daqui, ter uma influência real em cima, né, ou na cooperação com essa equipe, ok? Porque se esse gerente de projetos tem uma equipe que vai executar, mas ele não tem influência nenhuma, pode dificultar bastante. Mas essa é uma outra história. Vamos para a nossa penúltima coluna, que é o nosso como. A gente começa aqui em cima com as premissas. Todo projeto parte de uma série de pressupostos que precisam ser verdades para ele acontecer. Vamos pegar o exemplo do viaduto? A gente falou aqui que a gente tem um problema de trânsito e a gente falou que a gente quer escoar melhor o trânsito. Então a primeira premissa que existe aqui é a de que um novo viaduto naquela área vai trazer o benefício do escoamento do trânsito. Ou seja, um viaduto aumentará o escoamento do trânsito. Essa é uma grande premissa. A gente poderia ter outras premissas relacionadas, por exemplo, a ter a equipe, a gente conseguir fechar dentro ainda do mandato de um determinado político, dentro do trabalho com um determinado gerente, enfim, todas as hipóteses que precisam ser verdades para esse projeto dar certo, elas devem entrar aqui em premissas. Depois a gente vai olhar para os riscos. Quais são os riscos envolvidos nesse projeto? Vamos pensar no viaduto de novo. A gente está trabalhando, de repente, com a premissa aqui de que a nossa temporada de chuvas durante a época de construção vai ser de uma determinada forma, mas a gente corre o risco de estar errado, né? Então, quais são os riscos? Pode ter riscos ligados, nesse caso, ao tempo, ao material, à equipe, a preços, a contratos. Cada caso vai ser um caso, mas a gente precisa fazer um levantamento de quais são os riscos que aquele projeto corre e a gente precisa também colocar esses riscos numa hierarquia, ou seja, saber quais são os maiores riscos no sentido daqueles que têm talvez um impacto mais devastador no projeto, de que se eles acontecerem tudo vai por água abaixo, para que a gente já, desde o começo, crie formas de mitigar esses riscos. Então, quando a gente faz um levantamento de riscos, para que a gente não seja pego de surpresa no meio do caminho e para que a gente crie formas de mitigar esses problemas. Vou dar um exemplo que o professor Finocchio traz no livro, que é um projeto de emagrecimento, tá? Ele usa um projeto de emagrecimento dele, talvez, para dar um exemplo disso aqui. E eu lembro que aqui nos riscos tinha a questão da mãe continuar ou começar a fazer sobremesas maravilhosas em família. E isso era um risco, né, para o projeto. Então, só para dar um exemplo um pouco mais diferente para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, nesse caso, ele precisaria se certificar de que a mãe iria estar junto ali no processo da dieta para não ser um risco muito alto, ok? Depois, a gente tem a linha do tempo.
E vamos falar antes do grupo de entregas, porque são dois blocos aqui que estão completamente conectados. Então, a gente falou das premissas e riscos, certo? Mas aqui a gente vai colocar o nosso grupo de entregas. De novo, aqui está mostrando para a gente como é importante nessa ferramenta que as variáveis sejam conhecidas. Se eu estou trabalhando um processo de inovação, onde eu vou começar trabalhando com o mínimo produto viável, por exemplo, eu não sei quais são todos os grupos de entrega, porque eu não tenho uma visão completa do produto final. Ela pode mudar no caminho. Agora, se eu conheço todas as variáveis, eu sei quais são todos os grupos de entrega. Então, aqui nós vamos colocar, né, por exemplo, orçamento do material. Vamos pensar no viaduto, né? Orçamento dos materiais, fechamento dos contratos de compra, contratação da construtora, entrega da fundação do viaduto, construção das bases, né? E assim sucessivamente. Então, eu vou enumerar os grupos de entrega que vão ser feitos. E aqui eu vou colocar esses grupos de entrega numa linha do tempo, né? Em janeiro a gente vai entregar isso, em fevereiro e março, isso, em abril, isso. Aqui é onde acontecem os famosos gráficos de Gantt, né? Que muita gente usa, que a gente vê aquele gráfico do projeto onde vão tendo os bloquinhos ali de todas as entregas. E aqui é que a gente tem um dos maiores desafios da gestão tradicional de projeto, que é conseguir entregar as coisas dentro do prazo, certo? Acho que se você já trabalhou nessa área, sabe bem do que eu estou falando. Então, grupos de entrega e linhas do tempo. E aí, aqui embaixo, a gente volta fechando com esses outros dois blocos. Esse aqui tem a ver com as restrições. Precisamos entender quais são as restrições com as quais a gente vai trabalhar nesse projeto. Então, vamos supor que a gente está trabalhando no projeto numa área em que a gente tem um problema muito grande com chuvas. A gente pode saber que a gente tem uma restrição de que os dias trabalháveis no período dos 6 meses de projeto possivelmente serão tais. Ou a gente gostaria de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas não podemos, devido a um problema de orçamento ou talvez a legislação trabalhista, local, enfim. E aí eu vou trabalhar com essa restrição. A construção só poderá ser feita aos finais de semana. Vamos pensar na cidade de São Paulo? Muitas vezes tem obras que acontecem assim, né? Só aos finais de semana, porque aí eles podem fechar as vias sem atrapalhar muito o fluxo para executar aquela obra. Então, a gente vai colocar aqui as restrições. Pode ser uma restrição de equipe, de orçamento, de técnica, de recursos humanos, enfim, tecnologia. O céu é o limite. Você vai ter que fazer uma boa análise no caso específico do seu projeto. E, finalmente, aquele bloco que todo mundo teme, que é o nosso levantamento de custos. Então, aqui é onde eu vou ter o custo de fazer tudo isso daqui funcionar. Quanto custa essa equipe? Quanto custa para executar? Quanto custa para lidar e mitigar esses riscos? Qual é o equipamento necessário? Enfim, a gente vai levantar todos os custos inerentes ao projeto, inclusive lembrando que nós vamos deixar alguma coisa aqui para mitigar potenciais riscos e para lidar com eventuais problemas que venham a acontecer. Então, este é o nosso Project Model Canvas, do professor José Finocchio Júnior. Ele é uma ferramenta muito boa, permite a gente fazer análises bastante interessantes sobre qualquer projeto, mesmo projetos pessoais, e ele faz esse convite para a gente usar para projetos pessoais, ou na nossa organização. E ele também ajuda a gente quando nós temos um projeto que se repete muitas vezes. Isso acontece muito com prestadores de serviço, tá? Vamos supor que você é um web designer, e eu estou lembrando uma vez que eu ensinei isso daqui numa disciplina de pós-graduação, que era um pessoal das mídias digitais, né, do marketing digital. E a gente trouxe isso daqui exatamente nesse contexto. Se você está numa empresa em que você executa o mesmo projeto muitas vezes para clientes diferentes, você pode fazer esse canvas, e aí quando você tem um novo cliente, você pode sempre ir atualizando. O professor Finocchio chama isso de Mirror Canvas, ou seja, canvas espelho. Quando eu tenho o mesmo projeto se repetindo, eu posso
durante o projeto, anotar todos os aprendizados que eu tive e, acredite, você vai descobrir no meio do caminho coisas que você não conseguiu prever. E eu vou atualizando esse documento para quando eu for fazer aquele projeto de novo, eu já trazer isso de cara e falar, preciso pensar nisso, preciso ver isso com o cliente, nossa, preciso lembrar que eu tenho que levar essa questão aqui em consideração, ok? Então é um uso muito interessante que a gente pode fazer disso aqui também. E se você quer saber mais, então, sobre como essa metodologia, né, de gerenciamento em cascata, de gerenciamento tradicional pelo PMBOK, se casa ou se complementa com a metodologia de Scrum, dá uma olhada no vídeo que eu tenho aqui, onde eu faço essa junção e essa explicação, ok? E se você precisa de ajuda para levar esse conhecimento dentro da sua empresa, dentro da sua organização, da sua entidade, entra no meu site ou nos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para conhecer os treinamentos que eu tenho para navegar nesse tipo de conhecimento e inclusive nessa junção com as metodologias ágeis. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, é só pegar o link do vídeo aqui embaixo e encaminhar para essa pessoa. Como eu sempre digo, quanto mais conhecimento e mais ferramentas à nossa mão, melhor. E se você ainda não está inscrito no canal, lembra de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Desde já, eu desejo muito sucesso nas suas empreitadas, quaisquer que sejam. Um beijo grande e até o próximo vídeo.